Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos. Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês aqui nessa live. Amigos de Houston, do Kardec Houston, amigos do Sunrise, amigos de Austin, amigos de Dallas, do interior do Texas, amigos de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, amigos de Madrid, que com certeza vão ver só amanhã, porque agora em Madrid são 2h30, mas com certeza disseram que iriam estar conosco. Amigos da Argentina, do Brasil de norte a sul, Salvador, Maceió, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, amigos queridos do nosso grupo irmão, vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube do Kardec Houston, pela Mansão do Caminho, que grande honra, e pela rádio Deus Conosco, e os outros canais que gentilmente se interessaram em transmitir a nossa live. Nosso sincero agradecimento e um grande abraço para todos vocês. Nos apresentando, eu sou Fernanda Weinskowski, representando aqui o nosso grupo Kardec Houston, e o nosso convidado da noite de hoje, essa noite linda e tão especial, nessa live é o nosso amigo querido César Braga Saide. É um grande prazer, uma honra ter você conosco aqui nesse encontro. O César nasceu em Londrina, mora no Rio de Janeiro. Ele é psicólogo clínico, mestre em educação, palestrante espírita, escritor de mais de 30 livros, em destaque Francisco, O Sol de Assis, esse livro aqui, ó, esse livro maravilhoso. Amigos para Sempre, sobre o relacionamento de Chico Xavier e Divaldo Franco, esse aqui, ó. Cartas de Ivone, a amizade entre Divaldo Franco e Ivone Pereira, que infelizmente eu não tenho aqui a figura, mas é um livro maravilhoso. O César estava me falando sobre ele agora. Raul Teixeira, 40 anos de oratória, esse livro aqui. Florescer aonde estiver, um outro livro lindo, também não tenho aqui em Houston, mas deve estar disponível aí para vocês. Centro Espírita, Tendências e Tendenciosidades, Os Desafios da Evangelização Espírita, Joana e Jesus, sobre Joana de Ângeles. Olha que linda essa lista de livros. E aí continua, tem livros para crianças, tem livros para jovens. Mas, César, o mais importante de toda a sua bio, das suas credenciais, do seu currículo, é esse amigo querido que você é, essa sua simpatia, essa sua simplicidade, todo esse carinho. Boa noite, César. Boa noite, Fernanda. Obrigado pela gentileza, pelo carinho, pela hospitalidade com que você sempre recebe a gente. Esse carinho é recíproco, é mútuo, e saudamos todos aqueles que estão sintonizados conosco nesse instante, desejando que o nosso encontro seja agradável, seja leve, seja instrutivo, e que ele possa comunicar algo da figura terna, amorosa e simples de Francisco
as nossas almas, né? Nossa, Obrigado. essa introdução já foi como se fosse um passe. Já estamos nos sentindo serenos e tranquilos só com É, essa introdução. Que lindo. Então, hoje nós vamos conversar sobre Francisco de Assis, sua vida, sua obra, seus valores e o nosso aprendizado com a sua simplicidade franciscana, o Sol de Assis. Então, no dia 3 de outubro, que é depois da manhã, nós vamos comemorar 795 anos da sua morte, da sua volta para o plano espiritual e que volta triunfal, né? Uma volta para casa, tendo completo esse círculo lindo. E no dia 4 de outubro, no dia seguinte, que vai ser segunda-feira, nós vamos comemorar o dia de São Francisco de Assis, e aí sim nós vamos ver em todos os cantos as homenagens a esse lindo espírito, amigo da humanidade e braço direito de Jesus pela divulgação do seu trabalho. Então, é um grande prazer, uma imensa alegria estarmos aqui essa noite com você, querido, para falar dele aqui no nosso grupo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar conosco, principalmente porque aí no Rio de Janeiro já são 2 horas a mais, ou seja, é tarde já e você deve ter tido um dia de trabalho. Então, nós realmente agradecemos. E para preparar ainda mais o nosso ambiente aqui, que já foi preparado, preparar os nossos corações, nós vamos iniciar o nosso encontro, como sempre, com uma prece. Então, vou colocar aqui. Olá, eu gostaria de cantar uma música e especialmente dedicar ao meu querido amigo e irmão César Said. É um amigo e irmão de coração mesmo. Amo-o profundamente, temos uma afinidade enorme e é um companheiro de jornada de divulgação do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Dedicar também à querida amiga e irmã Fernandinha e a todos vocês que vão acompanhar e vão ouvir aí a explanação, a explicação a respeito de Francisco de Assis. Esta música é a oração atribuída a Francisco de Assis.
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco. Não poderíamos ficar sem o beijo dele no final, né? Ele falou: vocês podem tirar. Eu falei: não, não, eu vou botar até o fim. Então, o Geraldo mandou um abraço para você, coisa linda, nós somos amigos, você também é amigo dele, e ele toca essa maravilha que já nos conecta imediatamente com o Criador. Por isso, nós escolhemos para preparar o ambiente para essa live. Amigos, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, já cumprimentando aqui de vários lugares do mundo, já vi pessoas de vários lugares aqui que disseram que iam participar, e os nossos convidados adoram saber de onde vocês estão participando, de onde vem o seu abraço. Então, participem com seus comentários, com as perguntas relacionadas ao tema. Dentro do possível, nós vamos fazer as perguntas para ele. Nós sabemos que vocês entendem que nem todas vão poder ser incluídas, mas entrem as perguntas e os comentários aqui no chat e de onde vocês estão participando. Francisco de Assis, a maior figura do cristianismo desde Jesus. Pelo amor à natureza e a proteção aos animais, coisa linda, ele teria até mesmo, de acordo com alguns pesquisadores, inspirado a Renascença, esse grande movimento da história. Enquanto os religiosos ficavam nas clausuras, nos mosteiros, São Francisco estava junto dos pobres, dos doentes, se identificava com os problemas desses irmãos das ruas, os leprosos. Isso já é uma grande lição para nós. No mundo essencialmente mau daquela época, ele implantou a humanidade de Cristo. Por isso ele é chamado o Sol, aquele que ilumina. Combateu a opulência, que ele tão bem conhecia, a opulência da sociedade, da igreja, e amou os pobres como se fossem seus irmãos. Luz que brilhou sobre o mundo, de acordo com uma expressão de Dante Alighieri. Então, agora o César vai nos apresentar o tema, que ele conhece tão bem, baseado nesse livro aqui que ele escreveu em parceria com Divaldo Franco, Francisco, o Sol de Assis, que tem mensagens mediúnicas muito lindas. Quem tiver a oportunidade, vale a pena ler esse livro. Então, agora, César, nós abrimos para você, vamos aprender com você, e eu vou ficar aqui pequenininha no quadradinho, e aí, quando você acabar, a gente interage com perguntas e respostas, tá bom, meu querido? Até já. Meus amigos, minhas amigas, corações queridos que estão em sintonia conosco nesse instante, tudo que nós desejamos é que a essência da mensagem de Francisco de Assis esteja presente em nossa vida, ajudando-nos a transitar da teoria para a prática, do pensar para o sentir, dos conceitos sobre fraternidade, igualdade e amorosidade para um conjunto de atitudes que efetivamente possam nos caracterizar como cristãos modernos, como seguidores do Cristo descrucificado, do Cristo pobre e simples, que era amigo de todos aqueles que dele se acercavam.
e há quem afirme que Francisco é esse grande êmulo do Cristo. Êmulo no sentido de se inspirar, de buscar transformar o Evangelho de Jesus no alicerce da sua vida missionária. Todos nós que temos alguma informação sobre Francisco, não deixamos de nos sensibilizar com a sua doçura, com o seu jeito terno, desprendido e desprovido de qualquer vaidade. É uma figura que cativa. E quanto mais nós temos a oportunidade de ler a respeito da sua vida, mais nos encantamos e mais queremos conhecer. E queremos que a sua alegria nos contagie, essa alegria cristalina, como uma fonte que brota da terra, essa alegria luminosa como uma noite estrelada, essa alegria calorosa como um dia cheio de sol, essa alegria colorida como a chegada de uma primavera, essa alegria doce como o néctar de uma flor, essa alegria livre como o voo de um pássaro, de uma andorinha, essa alegria duradoura e verdadeira como a partilha de um pão com aqueles que nos cercam. Existem muitos livros sobre Francisco de Assis. Eu vou até mostrar alguns deles para vocês aqui, en passant. Esse livro de Leonardo Boff, A Oração de São Francisco, o livro de Jacques Le Goff, historiador francês, São Francisco de Assis, está aqui. Também de Leonardo Boff, São Francisco de Assis, Ternura e Vigor, uma obra maravilhosa que também consultamos. E mais recentemente, lançado neste ano, esse primor do nosso querido José Carlos de Luca, Simplesmente Francisco. Um livro delicado, um livro que afaga a nossa alma com muita delicadeza. O nosso tempo é um tempo curto para a gente tentar dar conta de todos os feitos, de todos os ensinamentos. Então, a gente vai fazer aqui um breve recorte sobre a vida de Francisco, naquilo que eu chamaria de lições e antecipações de Francisco. Nós podemos chamá-lo de São Francisco, não há nenhum problema, ainda que a sua canonização tenha se dado entre os católicos. Nos recordamos que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, inseriu mensagens de São Luís, São Vicente de Paulo. Então, Allan Kardec não teve problema com essa questão de identificação do missivista, colocando lá São. Particularmente, prefiro chamá-lo de Francisco, por entender, por tudo que li e por tudo que sinto, que Francisco não quis ser santo, não buscou santidade. Na verdade, Francisco foi extremamente humano, e a sua humanidade, a sua generosidade, a forma leve como viveu, é que fez com que ele fosse visto e seja visto até os dias de hoje como um santo. Se ser alegre, se ser generoso, se ser amoroso, se ser sincero, se ser amigo dos seus amigos, é uma forma de se alcançar a santidade, então, nesse sentido, ele é um santo. Mas, particularmente, não acredito que ele se sinta um santo. E acredito também que ele queira ser visto como um amigo da humanidade, um espírito amadurecido, um espírito que hoje une saber com sentimento, um espírito não apenas convencido das verdades, das leis divinas, mas um espírito convertido por amor aos ensinamentos do Cristo e a essas leis universais. Então, que lições e antecipações seriam essas que nos ajudam a traçar uma espinha dorsal, um breve pano de fundo
sobre a vida de Francisco. É importante que saibamos que Francisco viveu na Idade Média, no tempo das cruzadas, dessas inúmeras cruzadas, que ora se buscava a aquisição e a posse do sepulcro de Cristo, ora era uma estratégia para desafogar o crescimento populacional da Europa, era uma estratégia mórbida de enviar as pessoas, os homens principalmente, para essas cruzadas, porque naturalmente o exército viria menor, e isso provocaria, segundo os historiadores, um desinchaço nas cidades. É também um período marcado pela Inquisição, e essa Inquisição se arrasta até o século XIX, até ser extinta. É um período em que surgem as primeiras universidades em solo europeu, e é aí que nasce o nosso querido Francisco. A princípio, Giovanni, por desejo de sua mãe, uma francesa, mas seu pai, discordando desse nome de batismo, e por conta das suas relações comerciais com a França, resolve chamá-lo de Francesco, o francês ou o francesinho. E nesse lar opulento, como mencionou Fernanda, é que ele cresce, se torna uma alma festiva, um boêmio, se assim podemos dizer, um cantador, um amigo da juventude da sua época, mas gradativamente uma melancolia vai tomando conta do seu coração. Ele se envolve numa guerra entre Assis e Perúdia, cidade vizinha, guerras que eram muito comuns para a ampliação dos domínios territoriais, à semelhança do que ocorria nas cidades-estado, lá da Grécia Antiga. Fica basicamente 1 ano preso, contrai tuberculose, contrai malária, volta para casa. Há quem afirme que ele cantava no cárcere, mas parece que não gostavam muito da sua voz, mas admiravam a sua alegria e o seu otimismo, que não esmoreceu em 1 ano de cárcere. Volta, tenta ser cavaleiro, tenta lutar como cruzado, mas nada disso vai adiante. E, novamente, ele sente que precisava encontrar o sentido da sua vida, a razão pela qual havia nascido. E numa dessas suas andanças, por aqui, por ali, ele esbarra com a igrejinha de São Damiano. E lá dentro, ele vê e ouve algo que toca profundamente o seu coração. O crucifixo, um crucifixo bizantino, conversa com ele. E, ao conversar, pede a ele que a sua igreja, a figura do Cristo, no crucifixo, que a sua igreja fosse reconstruída. Ela precisava ser reerguida, transformada. E, literalmente, Francisco acredita que se tratava da igreja material. E como a igrejinha de São Damiano estava em ruínas, ele resolve juntar pedras. Posteriormente, faz uma campanha pelas ruas de Assis, pedindo pedras e pedindo que o auxiliassem na reconstrução daquela ermida. E durante um bom tempo, ele será um reconstrutor de igrejas, atendendo ao apelo daquela transformação, daquele fenômeno que ele havia identificado no crucifixo bizantino. Mas o seu trabalho não era reconstruir essa igreja. Tampouco a igreja católica do seu tempo. Era falar desta igreja interna que todos nós carregamos, do nosso templo íntimo. E é aí que começa a sua grande missão. Uma missão que não envolveu teoria, envolveu prática. A sua própria oração, que muitos afirmam ser a oração da paz, e que posteriormente se tornou a oração de São Francisco, mas algumas fontes
inclusive mediúnicas, confirmam que esta oração foi elaborada por ele, particularmente o espírito Camilo, pela mediunidade de José Raul Teixeira, no livro A Carta Magna da Paz. E esta é uma oração de ação, de atitude, de transformação. Como foi toda a sua vida? Mencionada novamente de início pela Fernanda, enquanto muitos religiosos do seu tempo, os sacerdotes, se reuniam em conventos, em mosteiros, se isolavam do contato social, toda a religiosidade de Francisco ela vai ser relacional e não tanto devocional. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que o seu ministério será um ministério urbano. Ele vai entrar nas cidades, ele vai atender pessoas, os excluídos, os invisíveis, dando a eles visibilidade. Os leprosos da época, os deficientes. Francisco é uma figura efetivamente renascentista. E inúmeros historiadores, esse Legoff, que mencionamos de início, vai afirmar isso e vai dizer, inclusive, de alguma forma recorrendo a Dante Alighieri, o grande poeta italiano, autor da Divina Comédia, que o cântico do Irmão Sol, que ele elabora, que ele compõe num instante de extremo sofrimento, de extrema dor, o Cântico do Irmão Sol é a primeira poesia renascentista que se tem notícia em solo europeu. Porque é um cântico muito bonito, inclusive, segundo Leonardo Boff, a expressão altíssimo, onipotente, Francisco teria encontrado no contato dele com os muçulmanos, já que as referências a Alá são todas nesse sentido, como o Altíssimo, o Onipotente, e ele vai ao Egito. Ele tem contato com um sultão no período das Cruzadas e tenta estabelecer um tratado de paz. O sultão diz que se todos os cristãos fossem iguais a Francisco, certamente não existiriam cruzadas e nem guerras. Mas ele sabia que se, de alguma forma, ele recuasse, as ações dos nobres, as ações militares da Igreja, através do Papa, prosseguiriam. Então, ele se torna um amigo de Francisco. Ali, Francisco nos dá uma lição de convivência com os diferentes, uma lição de alteridade, do quanto é importante respeitar a etnia, a cultura, a orientação sexual. Ele nos mostra que, na natureza, nós temos um punhado de coisas criadas por Deus, todas diferentes. Não temos duas pedras iguais, duas folhas iguais. Não temos mares iguais, árvores iguais, flores iguais, idênticas. E tudo isso vive em harmonia. Mas nós queremos iguais para nos relacionarmos. Talvez seja por isso que Emmanuel tenha uma página intitulada A Cortina do Eu, afirmando que, via de regra, nós buscamos no outro um prolongamento de nós mesmos. Basta o outro discordar ou ter uma atitude que destoe das nossas idealizações e expectativas e nós marginalizamos essa pessoa. Já não queremos que ela nos seja tão próxima, esteja junto de nós, porque apresentou um comportamento, uma atitude, uma fala, um valor que destoa do nosso. E Francisco soube muito bem conviver com as diferenças e com os diferentes. Podemos dizer que essa é uma das lições básicas da sabedoria franciscana. Aprender com o diferente, acolher o diferente, interagir numa relação de horizontalidade com os diferentes. Francisco nos traz uma antecipação às questões ecológicas, numa época em que não seria possível falar em efeito estufa, aquecimento global.
ele nos diz que nós precisamos interagir com a natureza, porque a natureza é nossa irmã. Nós não devemos ter uma ação predatória, uma relação de domínio com a natureza, mas uma relação de integração, de harmonia. Daí ele chamar a água de irmã água, o fogo de irmão, as pedras de irmãs, os pássaros de irmãos, até a morte ele chamará de irmã, justamente por reconhecer os seus pares na natureza, nos minerais, nos vegetais e nos animais. E é preciso que, nos dias de hoje, com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente tenha esse olhar de fraternidade, de integração, de respeito à natureza. Então, uma primeira lição e antecipação que nós vamos encontrar como um grande pano de fundo na mensagem de Francisco de Assis é essa visão ecológica. Até as ervas daninhas, ele dizia para os frades menores, para os seus irmãos, não discípulos, irmãos, que eles deveriam preservar um espaço para as ervas daninhas. Porque se as ervas daninhas existem, é porque há uma razão para isso. Ele não dizia que deveríamos ter um cultivo e uma plantação de ervas daninhas, mas se elas existem, que elas possam sobreviver junto a uma horta, junto a um jardim. Ele terá uma atitude extremamente cuidadosa com as lagartas que encontrava pelo caminho, porque sabia que elas iriam se transformar em borboletas. Mas, independente de serem transformadas pela metamorfose dentro de um casulo, ou serem comidas pelos pássaros, elas não deveriam ser pisoteadas. Elas precisavam ter um espaço para poderem também sobreviver. Francisco oferece, num período de estiagem, de grande dificuldade, mel às abelhas. Ele oferece mel para aquelas que produziam o mel, porque percebia que elas estavam famintas, estavam necessitadas, e havendo um pouco de mel na sua confraria, ele pede que os frades oferecessem mel às abelhas. São inúmeras as histórias de conversas dele com os passarinhos, na cidade de Alviano, na cidade de Bevagna, no Vale do Spoleto. Num determinado momento ele quer pregar, e as andorinhas estavam ali muito agitadas, e ele pede a elas que silenciassem um pouco para que ele pudesse se dirigir às pessoas que estavam se aglomerando na praça para ouvir a sua pregação do Evangelho. E elas gradativamente vão silenciando, e ele faz a sua pregação, e dali a instantes, quando ele conclui, elas voltam a voar, a chilrear, vamos dizer assim. Então ele possuía, com o seu magnetismo, com a sua sensibilidade, essa capacidade de comunicação com os seres da natureza. É clássica a história do contato dele com o lobo de Gúbio. Gúbio, uma cidade muito próxima, né, muito cercana a Assis, e ele entra floresta adentro, conversa com o lobo se enrosca nas suas pernas e entende que o lobo tinha fome, por isso ele atacava as pessoas da cidade de Gúbio e atacava os animais que eram criados pelos habitantes de Gúbio. E diz isso para a população daquela cidade, que se eles alimentassem o irmão lobo, ele pararia de atacar. E foi dito e feito. De um animal feroz, agressivo, ele se torna um animal dócil. A doçura de Francisco, a sua ternura, a sua sensibilidade, tocou aquele princípio espiritual, aquele ser, aquele espírito, vamos dizer assim, embrionário,
que estava ali a alma daquele animal, se podemos nos expressar dessa maneira. E o lobo se torna um grande amigo de Francisco e de todos aqueles que viviam na cidade de Gúbio. Então, ele nos antecipa com essa visão ecológica. Francisco nos traz também, em plena Idade Média, numa sociedade patriarcal, machista, o respeito à condição feminina, a sua relação com Clara, e Joana de Ângeles menciona no prefácio do livro mencionado por Fernanda no início, Francisco, Sol de Assis, o espírito Joana de Ângeles menciona que ela se refere a Francisco como pai Francisco e afirma que Clara era uma filha da sua alma. Nós temos no cinema essa visão que nos foi passada por Franco Zeffirelli no filme Irmão Sol e Irmã Lua. Uma visão de um romance, de um amor possivelmente impossível, de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Mas acreditamos particularmente, sem nenhum demérito para as relações amorosas de um modo geral, que a relação dos dois era uma relação de alma para alma. Era uma relação de um pai espiritual para uma filha espiritual. E, nesse sentido, os dois legaram exemplos formidáveis que permanecem vivos até hoje. Uma ordem é criada, a Ordem das Clarissas, para que Clara pudesse conviver com suas irmãs. E ela vai se tornar uma espécie de confessora dele. É ela, no episódio da divisão da ordem, quando tentam criar uma institucionalização, um seminário para a formação teológica dos frades, e isso foi um motivo de grande tristeza para Francisco, é ela quem dirá para ele: Pai Francisco, o senhor está apegado à ordem que o senhor teve que criar, justamente para que houvesse uma legalidade e os frades não fossem perseguidos, mas o seu motivo de sofrimento é o seu apego a essa ordem que, nesse momento, sofre essa cisão, essa fissura. E ele compreende, internaliza, reconhece as palavras de Clara, e ele que foi, digamos assim, o santo do desapego, assimila que, de fato, havia ali um apego, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação com os caminhos e descaminhos que a ordem dos frades menores poderia seguir a partir de então. Mas ele já não tinha controle. Emmanuel vai nos dizer, no livro A Caminho da Luz, que no tempo de Francisco e um pouco depois, chegaram a existir cerca de 200 mil franciscanos. E não é à toa que, nos dias de hoje, é a maior ordem religiosa existente no mundo. Nenhuma ordem tem tantos adeptos, tantos seguidores, porque, além dos frades menores das Clarissas, ainda existe a ordem terceira, aonde as pessoas, dentro do contexto católico, podem se casar. Ali, castidade, pobreza e obediência sofrem uma adaptação. Mesmo porque esta castidade que ele traz é uma castidade no sentido de uma integridade e nunca uma visão menor em relação à sexualidade humana. Porém, os frades faziam esse voto de castidade também no sentido sexual. Mas, a partir daí, as diferenças e os diferentes foram contemplados na sua proposta. Então, há um grande respeito à condição feminina, porque ele próprio era muito amoroso com sua mãe, e ele era uma alma maternal, e propõe que os frades se cuidassem uns aos outros, como a mãe cuida de um filho, e como um filho zela por sua mãe. Um terceiro ponto de uma antecipação ou de uma grande lição que nós vamos encontrar é essa partilha
com os que têm menos, com os invisíveis, com os desprovidos de recursos materiais. Na sua comunidade, tudo era repartido. Não havia necessidade de se guardar provisões. Justamente porque no Evangelho, Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, a observar as aves do céu, os lírios do campo, e a tentarmos, não de uma forma ingênua, não de uma forma inconsequente, mas a tentarmos pautar a nossa vida no necessário e não no supérfluo. E acreditar que Deus efetivamente provê quando nós buscamos compartilhar aquilo que nós possuímos. Por isso, a Bíblia, que existia numa dessas comunidades franciscanas, quando uma pessoa muito necessitada bate a porta pedindo comida, Pai Francisco, nós não temos nada, nós só temos aqui uma Bíblia, que nós usamos para as nossas orações, para as pequenas leituras, pois então dê a Bíblia. O mais importante é que vivamos o espírito do Evangelho, e não que cultivemos um livro que é considerado sagrado. Numa outra ocasião, havia apenas uma imagem de Nossa Senhora com uma coroa. E o único objeto que poderia ser transformado em recurso monetário era a coroa. Pois então, dê a coroa de Nossa Senhora para essa criatura, para esse irmão que bate à nossa porta. Por isso, nós vamos encontrar como outro grande valor o desapego. É esse mesmo desapego que fará com que ele, na praça principal de Assis, quando o pai exigia que ele devolvesse tudo o que o pai houvera lhe dado e tudo o que ele, Francisco, tinha dado para os pobres, ele simplesmente tira a roupa do corpo, devolve ao pai e fica completamente nu. Alguém vai, socorre, lhe dá uma capa, um manto, e diz que dali para frente Deus seria o pai dele e ele viveria na mais absoluta simplicidade, na mais absoluta pobreza. Quando Inocêncio III, aquele que foi considerado o papa mais rico da história, no seu velório, no momento em que o corpo fica sozinho, tem as suas vestes roubadas, reza a tradição que quem oferece vestes simples, rotas, vestes muito pobres, é o próprio Francisco, que tirará a sua túnica e cobrirá o corpo nu desse que foi considerado o papa mais rico da história. Então, desapego. Francisco nasce num estábulo, a semelhança de Jesus numa manjedoura. E Francisco desencarna pedindo que o coloquem junto à terra, que o cubram de cinzas. Ele queria sentir a irmã terra, porque sabia que seu corpo entraria em decomposição e seria absorvido pela irmã terra. Então é uma vida marcada por muitos símbolos, por lições preciosas, não apenas no seu nascimento, na sua conversão gradativa, na sua busca pela humanização do Cristo, tão distanciado das criaturas pela teologia, pelos rituais, pelas hierarquias. Francisco vai nos trazer essa visão e esse grande valor, se assim podemos dizer, da vida num colegiado, das decisões compartilhadas. Não era a sua visão que predominava. Ele queria ouvir os seus pares. Ele queria construir uma decisão que fosse coletiva, sempre que era instado a isso. Então não havia arbitrariedade, autoritarismo na figura de Francisco, na convivência com os seus irmãos. Então nós vamos percebendo que neste grande pano de fundo, nesse grande eixo, ele antecipou uma visão ecológica, ele deu respeito à condição feminina, ele nos ensinou a partilha, a semelhança do Cristo, ele deu visibilidade aos invisíveis, nos trouxe a possibilidade de uma vida
com o mínimo, uma vida contrária ao consumismo, uma vida com o minimalismo, tanto que ele só tinha uma túnica, e até numa peregrinação a Roma, não no episódio em que ele conversa com o Papa e solicita autorização para criar uma ordem, mas numa dessas peregrinações, ele troca de roupa com um mendigo, dá sua roupa e veste a do mendigo e convive com aquelas pessoas durante alguns dias, justamente para sentir na própria pele como eles viviam. E os leprosos, hoje rancenianos, eram figuras que, se de início eram repudiadas, antes da sua conversão havia um asco, havia uma repulsa, se tornam irmãos da sua alma, a ponto de andar com eles de braços dados, beijá-los no rosto, na boca, lavar as suas feridas. E durante muitos anos, a comunidade franciscana se reuniu em leprosários para cantar, para se confraternizarem. Então, efetivamente, nós temos em Francisco, nós poderíamos dizer, amigos, não apenas uma figura renascentista, nós temos ali uma figura icônica. Nós temos aquele que melhor viveu a proposta do Evangelho, trazido pelo Cristo junto a nós. Nesse sentido, eu penso que nós estamos aqui fazendo um breve périplo em torno da vida e da obra de Francisco de Assis. Eu penso que a gente pode, então, fechar esse primeiro momento e abrirmos para as perguntas que estão programadas, e a partir daí a gente vai enriquecendo um pouco mais essa nossa fala sobre o nosso querido Francisco. Lindo, César. Todos esses valores, né, esses pilares franciscanos que nós pegamos esse aprendizado da simplicidade para a nossa vida, que complicamos tanto no nosso dia a dia, né? E tudo que você falou, grande exemplo dessa figura maravilhosa. E se referindo ao seu livro, né, tem uma parte que você fala Francisco e o Espiritismo. Você pode nos falar sobre esse trabalho de parceria entre Francisco e Joana de Ângeles? Porque, pelo que você falou, ela é uma figura muito importante nesse cenário. Todas essas informações que estabelecem uma relação entre Francisco e o Espiritismo foram trazidas, até onde eu conheço, Fernanda, pelo nosso querido Divaldo Franco, quando informa que todo o trabalho de Joana de Ângeles, o trabalho com o livro, o trabalho social, o trabalho que inspirou Divaldo e Nilson a criarem na Mansão do Caminho, é sob a tutela, sob a coordenação de Francisco de Assis. Em alguns momentos, Divaldo chega a mencionar que eles se encontram com relativa frequência para traçar novos caminhos, novos rumos. Essa trilogia de livros, trazida também por Manuel Filomeno de Miranda, né, Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária, e outros livros mais, que prosseguem, vamos dizer, com essa mesma pegada, com essa mesma vibe, a figura de Francisco está ali presente, como o coordenador desse processo de transição que se opera no nosso planeta. Ele é esse coordenador, e certamente, à semelhança do tempo em que viveu entre nós, ele não trabalha sozinho, porque Francisco não é equipe, Francisco é equipe. Ele divide tarefas, ele empodera os seus colaboradores, os seus companheiros. E isso é o que é mais bonito e inspirador, inclusive para o nosso movimento espírita, que a gente partilhe tarefas, que a gente empodere pessoas, que a gente não se entronize como figuras insubstituíveis, que a gente entenda que estamos todos numa grande corrida de revezamento,
E numa corrida de revezamento, uma hora um segura o bastão, outra hora é o outro, mas nós somos a equipe do Cristo. Então, se eu seguro o bastão e não quero passar, eu comprometo o desempenho da minha equipe. Mas também, se alguém quer me passar e eu me recuso a segurar, eu comprometo o desempenho da minha equipe e me omito, quando poderia ser útil ao êxito de uma tarefa, de um planejamento, à execução de um programa. Então, nós vemos que Francisco é esse grande amigo, esse pai espiritual do espírito Joana de Ângeles. E é o grande inspirador de todo o trabalho que ela realiza junto a nós, né? Por meio de Divaldo Franco, o nosso querido Divaldo Franco. César, tem uma pergunta aqui de um amigo querido aqui da nossa comunidade, que ele te pergunta, no nível pessoal, qual a passagem do Francisco que mais te tocou, a que mais te emocionou? A sua passagem preferida na história dele? Olha, é até difícil, Bruno, né? Bruno. Localizar uma passagem específica, porque é uma vida, Bruno, rica do início ao fim. Eu diria assim, que a humanização ou a humanidade de Francisco é o que mais me toca, é o que mais me sensibiliza. A não busca por uma santidade, a sensação de que ele abandonou o céu e voltou para ajudar a todos nós, os seus irmãos da retaguarda. A sensação de que ele segue visitando comunidades pobres, segue buscando os sofredores nas regiões espirituais, aqui junto a nós, ainda encarnados. Eu me recordo dos relatos do espírito Francisca Clotilde, através da mediunidade Chico Xavier, falando de situações assim muito específicas, em que Jesus vem à Terra e vem para estar com pessoas muito simples, pessoas invisíveis aos nossos olhos. Então, além de todas essas tarefas grandiosas na transição planetária, o que me toca é essa humanidade de Francisco. Humanidade que não logramos ainda alcançar e trazer para a intimidade do nosso coração, tão cheio ainda de ego, tão cheio de pompa e circunstância, tão cheio de reverências excessivas, idolatrias. Eu acho que nós precisamos, nesse momento de tanta live, de tanta informação, de tanto saber enciclopédico, nós precisamos de um pouco mais do Evangelho. O Evangelho do Cristo, não o Evangelho dos cristãos. Esse Evangelho que Francisco dizia que nós deveríamos pregar com ações e, se necessário, usar palavras. Então, é a humanidade de Francisco, na sua relação com os seus irmãos, o que mais me encanta. Não era uma relação hierárquica, era uma relação de par, uma relação de igualdade. E sempre que desejavam pô-lo num andor, num altar, ele fazia questão de se retirar desse lugar e mostrar para os seus irmãos de ideal que ele era também um pecador, que ele tinha imperfeições, não como quem cria uma personagem, não como quem tira uma onda, ou como quem quer passar uma imagem de humilde, de simples. Esse era Francisco, a humildade encarnada, com muita alegria. César, agora, para fechar essa live, como última pergunta aqui, você pode nos falar sobre o decálogo do desapego, que aparece no seu livro? Seria uma coisa maravilhosa se nós pudéssemos pegar esse aprendizado e aplicar realmente, como você falou, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, porque no meio de tanta informação, nós precisamos realmente colocar em prática. Existe
um abismo entre o que a gente aprende e aonde nós queremos chegar. Então, eu adorei ver nesse livro esse decálogo do desapego, que é uma lição para todos nós. O que nós aprendemos e como que nós podemos aplicar? Tá. Nós sabemos, né, Fernanda, que primeiro foi Jesus quem nos disse para não amontoarmos tesouros que a traça come e a ferrugem corrói, mas amontoarmos tesouros no céu. O céu está dentro de nós, esses tesouros incorruptíveis, da sinceridade, da amizade, do nosso senso de justiça, da nossa capacidade de compartilhar o que sabemos, o que temos, com todas as pessoas que, de alguma forma, convivem conosco. Nós sabemos que nos ensinamentos de Buda, se formos estabelecer uma síntese de tantas coisas que o iluminado nos ensinou, e todos aqueles que pautaram suas vidas com base nos princípios budistas, tão bem apresentado por Joana de Ângeles no livro Plenitude, há sempre uma recomendação da gente não ser apegado. Apegado a coisas, a objetos, apegado a pessoas, apegados a ideias. Porque às vezes a gente libera objeto, a gente até libera algumas pessoas, mas a gente não abre mão de certas ideias que já tivemos prova que são ultrapassadas, já caducaram, mas a gente continua, por orgulho, defendendo determinadas ideias, porque a gente não quer reconhecer e se abrir para novas construções. Então, o desapego, ele é fundamental para a nossa libertação. Por isso, Francisco pôs como um dos princípios da sua regra a pobreza. Porque ele acreditava, Fernanda, que quanto mais apego nós tivermos aos bens que possuímos, corremos o risco de ser possuídos por esses mesmos bens. Então, para alguém ser livre, para alguém se libertar, é preciso que a sua relação com dinheiro, com objetos, com coisas, com ações, com propriedades, com carro, não seja uma relação de servidão. Seja uma relação de quem reconhece a transitoriedade, reconhece o caráter efêmero dessas coisas. E o decálogo do desapego que nós apresentamos aqui, num dos capítulos, ele foi elaborado num momento em que uma paciente nossa, aqui no consultório, de onde eu falo com vocês e para vocês, disse assim: César, eu sou tão apegada, você poderia me ajudar a ser mais desapegada? E aí eu pensei nos meus próprios apegos e nas dificuldades que seria ajudá-la a ser desapegada. E por inspiração veio isso que nós chamamos de decálogo do desapego, né? Que são 10 itens, não vamos lê-los aqui, porque o tempo não vai nos permitir, mas a essência desse decálogo, que está na página 82 do nosso livro, propõe justamente isso, um programa de libertação, porque nem o corpo físico nos pertence. E brincando, né, Fernanda? Muita gente já disse, não existe caixão com gaveta. Então, não vamos levar os papéis, os livros. Até com relação aos livros, eles não eram importantes para Francisco. Para ele, bastava o Evangelho. Nós deveríamos pegar essa lição de Francisco e ver os livros que estão parados na nossa casa e doar esses livros. Nessas campanhas de cunho assistencial, sobretudo essas que estamos fazendo durante essa pandemia, deveríamos inserir junto à cesta básica, quando a cesta faz parte do rol de iniciativas da Casa Espírita, inserirmos ali um livro. Os livros da codificação, livros infantis, porque às vezes a gente tem uma imensa biblioteca em casa e a gente usa muito pouco esses livros. Então, fazê-los circular, não trancá-los e não permitir que esses livros sejam também uma massagem ao nosso ego,
quando alguém nos visita, nossa, você já leu isso tudo? Nossa, mas quanta coisa você sabe! E tem livro que a gente nem usa e nem tem previsão de usar, mas está lá parado na nossa casa. Então, desapego dos livros, desapego dos títulos, desapego dessa necessidade de estar em todos os eventos do movimento espírita, ou de acompanhar todas as lives, ou de ler todos os lançamentos. Isso é impossível. Vamos florescer aonde a vida nos situou. Inicialmente no âmbito familiar, posteriormente no grupo espírita, ou grupo católico, ou grupo protestante, ou no mutirão, na associação de moradores, aonde nós nos localizamos e com as tarefas com as quais nos identificamos. Eu não tenho como florescer no sentido corporal de ir aí a Houston e florescer como você está florescendo aí. Eu preciso florescer na Baixada Fluminense. Eventualmente, conforme você já fez o convite, podemos dar uma passada, realizar alguma tarefa. Mas eu preciso florescer aqui, aonde eu estou plantado. E você aí no Texas, aonde você está radicada, né? Coisa linda, César. Uma mensagem para nós que moramos fora do Brasil, e essa live está sendo assistida por muitos, como eu falei no começo, fui saudando as pessoas que nos confirmaram que iriam estar conosco, e muitos estão fora do Brasil. E essa mensagem para nós vai direto ao nosso coração, porque muitas vezes nós nos perguntamos, puxa, o Brasil, que paraíso, tem um grupo em cada esquina e eu estou aqui. Então, isso é uma mensagem maravilhosa que nos toca profundamente. Muito obrigada por isso. E é um dos seus livros, né, Florescer. Tá até aqui. Deixa eu pegar ele aqui para te mostrar. Tá, pega aí que eu quero ver a capa dele. Eu não tenho esse livro. Mostrar. Tá aqui, ó. Floresça aonde estiver. Que lindo. É da Federação Espírita do Paraná. Ou seja, nós somos uma sementinha que fomos jogadas naquele determinado lugar, né? No caso, eu aqui em Houston e meus amigos que estão também conosco nessa live aqui, a Valéria, olha, nossa companheira, e o próprio Bruno também, que fez a pergunta, e outros tantos aqui do nosso grupo. Agradecemos você ter deixado essa mensagem para nós. Ah, que bom. E para fechar essa live maravilhosa que nos tocou o coração pela simplicidade com que você trouxe, a leveza e também o conteúdo, sendo Francisco de Assis, eu queria ler aqui uma parte do seu livro, né, e comentar que o Pai Nosso é a oração que ficou conhecida por ser uma oração ecumênica, ou seja, ela não pertence a nenhuma religião, porque foi Jesus que nos ensinou. Então, é uma oração que contém poucas frases, mas as frases significativas. Então, ela nos conecta direto com o Criador. Então, o Pai Nosso sendo essa prece ecumênica, linda, a oração de São Francisco também. Essa oração maravilhosa. E na página 138 do seu livro, você colocou uma expressão de Leonardo Boff que informa que a oração de São Francisco, ou oração da paz de São Francisco, é recitada por crianças budistas no Japão, monges taoístas no Tibete, muçulmanos no Cairo, babalorixás em Angola, católicos em Roma, populares das comunidades de base na América Latina e até por operários em greve. Sim. Então, é uma oração linda, porque ela nos mostra a alegria de servir e o nosso pedacinho que nos cabe, muito pequeno, mas tão importante nesse universo. E São Francisco Fernanda, e apenas brevemente dizendo, se nós pegarmos o primeiro verso dessa oração, e isso não é uma conclusão minha, está lá no livro do Espírito Camilo, A Carta Magna da Paz, por José Raul Teixeira, nosso querido amigo,
em que, analisando a oração, o Camilo, espírito, diz assim: Francisco pede para ser um instrumento da vossa paz. Ele não pede para ser o instrumento. Então, o mais importante não é se vão nos conhecer aqui e em todo o mundo. Cristo nos conhece, Francisco nos conhece, o nosso anjo da guarda nos conhece. E isso deveria bastar para cada um de nós. Que a gente não se preocupe com a visibilidade, com a publicidade, com a notoriedade dos nossos feitos, porque eles interessam principalmente a nós, na nossa relação com a própria consciência. Então, que a gente siga florescendo, independente se o mundo vai saber quem foi César, quem foi Fernanda, quem foi João, quem foi Marcelo, quem foi Silvia, quem foi Beatriz. A gente encontra na própria obra do Espírito André Luiz informações de que muitas almas chegam redimidas ao mundo espiritual e foram verdadeiros anônimos na face da Terra. E muitas daquelas que passaram por aqui com pompa e circunstância chegam com pendências, com dificuldades, com conflitos existenciais. O importante não é fazer muito, é fazer sempre e colocar o nosso coração naquilo que estivermos fazendo. Essa é a grande lição franciscana. O coração precisa estar presente na live que fazemos, na louça que lavamos, na casa que limpamos, na ida ao mercado para comprar os legumes, as verduras, na conversa com um amigo, sem fastio, sem tédio, na atenção que damos a alguém que nos solicita uma informação. Eu penso que é por aí, Fernanda, né? Menos luz, menos holofote e mais foco na amorosidade que deve ser o nosso verdadeiro norte, ensinado pelo Cristo e ensinado pelo nosso querido Francisco. Fazendo tudo com amor, colocando o nosso coração em tudo, né, César? Nossa, maravilhoso. E para encerrar, nós vamos encerrar com uma prece, e obviamente tem que ser a prece que nos ensina sobre a tolerância religiosa, que é essa prece ecumênica, que nos conecta direto, que é a prece de São Francisco. Nós começamos com o nosso querido amigo comum, Geraldo Campetti, que falou que te ama. Olha que lindo você começar uma live assim, né? Senhora. Geraldo é maravilhoso, porque que presente ele nos deu, né? Eu nem sabia que ele tocava violão. Ah, ele toca e toca muito bem, ele tem muitas músicas lindas, depois eu te mando. Mas agora a gente vai terminar com um coral e tem a letra passando, todos nós podemos cantar juntos, né? Essa música linda, fechando, e voltamos aqui depois do vídeo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nada representa melhor esse sentimento do que a natureza, como ele se conectava. Lindo ele pregando para os pássaros. Coisa linda a história de Francisco de Assis. Realmente bastante aprendizado, que nós possamos absorver esses conhecimentos aprendidos hoje e principalmente que nós possamos identificar todas as oportunidades para colocarmos em prática tudo que nós aprendemos aqui com você hoje, César. Agradecemos muito a sua presença, seu carinho, sua amizade. Muito obrigada. Queremos também agradecer, fazer agradecimentos especiais aqui para o nosso querido Robinson, que está conosco na técnica hoje de backup, ao nosso querido amigo Belmiro Alves, da Deus Conosco, que preparou as vinhetas para nós, e o nosso abraço mais do que especial para o nosso amigo Geraldo Campetti, e agora deixamos com você as suas últimas palavras, querido. Fernanda, obrigado a você, obrigado a todos que no Brasil, fora do Brasil, estão sintonizados conosco. Obrigado a todos esses canais que aceitaram transmitir simultaneamente essa live. Obrigado aos meus amigos, para os quais eu pedi que orassem, e orassem muito por mim nessa noite. E eu quero terminar, Fernanda, com uma poesia que sintetiza muito bem a vida de Francisco, a proposta de Francisco, junto a nós. É uma poesia de Gabriela Mistral, poetisa chilena, prêmio Nobel de Literatura nos anos 60, final dos anos 50, anos 60, que diz mais ou menos assim: toda a natureza é um desejo de serviço. Serve o ar, serve a nuvem, serve a chuva e serve o vento. Onde houver uma roseira para plantar, planta-a tu. Um erro a ser corrigido, uma pedra a ser retirada do caminho, retira-a tu. Não cometas, porém, o erro de achar que só tem merecimento quem realiza grandes tarefas. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Pentear uma criança, ajeitar alguns livros, pôr uma mesa. Este é quem critica, aquele é quem destrói. Sê tu quem serve. O servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá o fruto e a luz, também serve. Poderia chamar-se o servidor. E tem os olhos postos em nossas mãos, a nos perguntar todos os dias: serviste hoje? A quem? A árvore? Ao teu amigo?
a tua mãe? Sirvamos. Obrigado. Coisa linda, César, que lindo. Muito obrigada, amigo querido, por essa presença, esse carinho. Desejando que você volte, não só para uma live, mas que venha pessoalmente aqui, florescer aqui no nosso grupo, aqui no Texas, e que Deus te acompanhe em todos os seus passos, aonde você for, que te guie, que te ilumine e que te proteja. E a vocês que nos acompanharam aqui até agora, tarde da noite aí no Brasil, também em outros lugares, o nosso amor. Esperamos que seus corações e seus lares tenham sido invadidos por essa mensagem do bem, por essa mensagem linda. Um beijo, boa noite, que vocês sejam sempre protegidos e nós todos continuamos conectados pelo coração, corações entrelaçados. Boa noite, amigos.